Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel, sou do segundo mérito Eu sou a Júlia, sou da primeira aplicação. e hoje aqui nós estamos com o deputado distrital Eduardo Pedrosa. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Júlia? Obrigado pela recepção, pessoal do Único. Fiquei muito feliz com o convite, né? De mais nada, quero agradecer vocês e também para bater um papo bacana sobre vários assuntos. Nós que agradecemos o convite. Bom, o deputado ele é conhecido por defender várias áreas, entre o empreendedorismo, questões sociais, questões ligadas à educação. Então, hoje aqui nós vamos conhecer um pouquinho mais do que ele nos apresenta. Isso aí, gente. Então, você pode contar um pouquinho sobre o seu partido, o que o senhor apoia, o que você não apoia? Bom, primeiro falar um pouquinho sobre minha história. Eu acho que é legal a gente mostrar como que a gente entra na política, né? Eu fazia um trabalho com jovens para ajudar a Eliana, que eu tinha um vínculo de parentesco político com ela. Um dia ela precisava de candidatos a deputado distrital, porque eu estava num partido que tinha poucos candidatos. E me convidou para ser candidato. Faltava 60 dias para a eleição. Então não deu tempo da gente fazer um trabalho, né? Mas foi como conhecer a política no dia a dia, né? Ir nas cidades, conhecendo as pessoas, ouvindo os problemas e tal. E naquela eleição eu acabei não ganhando, eu perdi aquela eleição. Eu costumo dizer que foi a eleição que eu mais aprendi, assim, foi a que eu mais ganhei. Porque quando a gente vai para a rua e a gente começa a ouvir um pouco da necessidade das pessoas, a gente começa a entender um pouco do que as pessoas estão imaginando sobre política, a gente muda muito a nossa visão. Eu conto muito um episódio de uma pessoa que virou para mim e falou assim: olha, eu gostei de você, mas eu não voto em você, porque você apareceu só na época da campanha. Falei, pô, mas eu não sabia que ia ser candidato. Não, mas você só apareceu na época da campanha. E realmente eu não sabia que ia ser candidato, então não apareceria antes. Mas de toda forma, eu acabei a eleição, botei isso na minha cabeça, falei, vou continuar. E o continuar, ele me fez fazer vários sacrifícios ao longo da jornada. Mas principalmente me doar ao longo dos 4 anos para usar aquilo que talvez fosse uma crítica como um conselho, né? Pois ganhei uma eleição e depois me reelegi deputado distrital. Então talvez se eu tivesse ganho eu não teria me reelegido. E como eu perdi, eu aprendi, ganhei minha eleição, me reelegi e hoje eu estou aqui com vocês. Mas assim, gente, o que é mais importante dizer, eu acredito, é que a gente tem que ir entendendo um pouco das necessidades de cada comunidade que a gente tem aqui no Distrito Federal. O DF ele é diferente de todos os outros estados no Brasil, sabe? Sim. Porque os outros estados você tem prefeitos e vereadores, você tem municípios. No Distrito Federal você só tem uma Assembleia Legislativa, que é a Câmara Legislativa do DF. Então você é deputado, você é vereador, você é um pouco de cada coisa. E você cuida das 36 cidades. Então a gente tem uma atribuição maior do que os outros lugares. Tanto que a gente não é deputado estadual, a gente é deputado distrital, exatamente por ser diferente. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, uma coisa que a gente faz é ouvir muito em cada comunidade, saber qual é o problema de cada lugar. Tem um lugar que precisa de creche, tem um lugar que precisa de quadra, tem um lugar que precisa de esporte, tem um lugar que precisa de construir uma unidade de saúde, tem um lugar que precisa de mais médico. Então, cada lugar tem a sua dificuldade. O meu trabalho tem sido principalmente em cima disso, de identificar o problema de cada cidade e ajudar a construir. Eu sou um dos únicos 5 deputados que teve voto em toda a cidade do DF. Então, a gente tem feito esse trabalho de rodar o DF todo. Tenho defendido muito pautas na área da saúde, faço um trabalho com pessoas com autismo, tenho feito um trabalho com pessoas com síndrome de Down, já faço algum tempo, consegui reformar o CRIS Down do DF, que hoje é uma unidade ele perto do H-Rank, estou defendendo a construção de uma unidade só para eles. Faço um trabalho com pessoas com doenças raras, consegui com o governo, ao longo desses últimos 4 anos de trabalho, a construção de um hospital de doenças raras do DF, que a licitação foi agora. Então a gente está conseguindo isso aí para deixar a população. Doenças raras, para quem não sabe, são aquelas doenças que pouca gente da população tem, mas se tem muitas dessas doenças, então muita gente precisa desse tipo de atendimento. E é completamente diferente do atendimento da rede pública convencional. E muitas coisas na área de empreendedorismo, que é geração de emprego, renda, para gerar oportunidades tanto para os jovens começarem a entrar no mercado de trabalho, quanto para pessoas com mais de 40 anos continuarem tendo acesso ao mercado de trabalho. Aproveitando que o senhor falou essa questão da diferenciação de deputado distrital para vereador, tudo, o senhor acha que, por ser deputado distrital, o peso é mais, assim, não as consequências, mas as responsabilidades são muito mais pesadas do que você separar em vereador, Com certeza, porque você passa a ser vereador de 36 cidades e ainda é deputado estadual. Uhum. É um pouco dessa função que a gente exerce.
E como você tem aqui em Brasília 24 deputados distritais, no modelo político no qual muitos deles se elegem dentro da própria cidade, então você tem poucos deputados, igual eu falei, são só 5, que tiveram voto em todas as cidades. Então se você tem 24 deputados para 36 cidades, você vai ter 12 cidades assistidas. Se fosse eleito um de cada um, naturalmente não é. Então a gente ainda faz um trabalho que é de suprir um pouco essa ausência da presença de um vereador ou de um político que vai olhar por aquela comunidade. O governo é muito grande, gente, ele é muito complexo. Quando você fala de um outro estado que você tem município, prefeitura e tal, você tem um olhar ali específico para aquela região. Então ele tem orçamento próprio e tal. Aqui não, que tudo depende do orçamento do governo DF. Então se a gente não for lá olhar e trazer essas prioridades, as coisas não acontecem. Então a gente faz um trabalho que pouca gente às vezes sabe e consegue observar no dia a dia, pelo menos deveria fazer, né? Não posso falar pelos 24, mas falo por mim, acredito que faço, de buscar essas prioridades aí para cada região, né? Então assim, dá muito mais trabalho, exige muito da gente, mas é diferente também o cotidiano da gente, né? E você nasceu aqui em Brasília mesmo? Você é daqui? Sim, eu sou de uma das primeiras gerações aí de pessoas nascidas no DF, eu sou nascido em Brasília. Meus pais já são nascidos em Brasília também. Eu tenho 36 anos, eu fui o segundo deputado mais jovem da história da Câmara a ser eleito. E fui o deputado mais jovem no meu primeiro mandato, hoje eu sou o segundo mais jovem. E a gente tenta representar a nossa cidade, né? Eu cresci aqui, eu amo Brasília, eu amo o Distrito Federal. Quero poder ajudar a melhorar a vida das pessoas que moram aqui, né? Com certeza. Deputado, existe alguma crítica que te fez repensar nos posicionamentos ou atitudes cotidianas? Sim, algumas. Primeiro que na política a gente precisa ter habilidade para conversar com todas as pessoas. Hoje eu vejo que a gente está num país no qual existe muita briga, né, do lado A contra o lado B, aquela confusão danada e tal, etc. Mas a gente, como deputado distrital, na capital da República, a gente precisa ter uma noção de que sem diálogo com todas as frentes, a gente não consegue ajudar as pessoas nas suas pautas. Então, independente, por exemplo, de ser uma pessoa de direita ou de esquerda, às vezes essa pessoa pode ter uma opinião melhor do que a minha, ou uma opinião diferente da minha, e eu posso muito bem falar, não, a minha opinião não é a melhor possível, eu posso reavaliar. Isso é uma das coisas que a gente aprende com o tempo na política. Muitas pessoas não aprendem, né? Eles, na verdade, começam a tentar forçar mais a opinião deles para fortalecer um posicionamento político. Mas, na prática, o ideal é a gente ter essa habilidade para conversar com todos e tentar, de alguma forma, fazer o melhor para o DF. Principalmente no DF, porque o Distrito Federal, gente, 40% do orçamento do DF, ou seja, todo o dinheiro de tudo que paga no DF, tudo que vocês imaginarem. Tem um servidor público, tem um semáforo, tem qualquer coisa. 40% de todo o dinheiro ele vem do governo federal, porque vem do negócio chamado Fundo Constitucional, né? Então, a gente precisa manter um relacionamento com o governo federal também, porque a gente depende muito do dinheiro deles para poder custear as nossas despesas. Então, isso mostra um pouco dessas peculiaridades que tem aqui no Distrito Federal. E você lembra do momento que você percebeu que você queria transformar suas ideias em alguma coisa da política? Sim. Na minha primeira eleição, eu fui fazer algumas... A gente começa a fazer reuniões nas cidades, né? Eu ouvi demandas. Na época a gente tinha um projeto chamado Fala Cidades. A gente ia para cada cidade do DF, reunia a comunidade, e aí a gente fazia o Fala Ceilândia, Fala Paranoá, e aí a comunidade ia para aquele lugar e ia debater vários temas. Então, por exemplo, teve comunidades que o pessoal falava muito com a gente sobre mobilidade urbana. E aí eu comecei a estudar sobre mobilidade urbana. Aí tinha lugar onde o pessoal falava sobre saúde, eu queria estudar um pouco mais sobre saúde. Então, a gente vai vendo o quão é importante a gente estar perto das pessoas. Porque, por exemplo, uma linha de ônibus, como é que eu vou saber se ela está atendendo plenamente uma comunidade se, sei lá, essa linha foi instituída 20 anos atrás e hoje o mundo é completamente diferente, os horários são diferentes, a vida é muito mais rápida. Então são realidades que a gente tem que ir encarando. E também o mundo tem mudado muito, né, gente? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente está numa discussão agora muito grande com relação aos cobradores, né?
dentro dos ônibus, porque hoje muitos países já tem aquele negócio de bota o cartão, a pessoa entra, não precisa do cobrador para baratear o sistema. Só que você tem os empregos, vai deixar as pessoas desempregadas. Então essa é uma discussão que se tem que ter com a sociedade para entender qual que é o melhor caminho para isso, né? Como que nós vamos fazer essa transição do cobrador às vezes ser capacitado para ele estar trabalhando em outra área, para ele não ficar desempregado, e ao mesmo tempo que a tecnologia chega e ocupa um espaço diferente no nosso cotidiano. Puxando um pouquinho essa questão de trabalhador, agora no Senado está tendo a discussão sobre a escala 6x1. O que o senhor acha dessa mudança? Se for mudar para a escala 5x2, o senhor acha que deve manter a escala 6x1? Qual que é a sua opinião? Eu acho que tem que ter um período de transição para isso, tá? Eu não vejo problema de você mudar a escala de trabalho, desde que você tenha uma transição para isso. As empresas têm um tempo para se adequar a esse novo cenário. Porque, naturalmente, isso pode gerar despesa para as empresas, isso vai gerar uma mudança muito grande nas convenções coletivas estabelecidas entre sindicatos, patronais e laborais. Então, acho que a grande dificuldade aí nessa discussão, eu não sei se eu estou me antecipando ao que deve acontecer no Senado, eu acho que não vai ser com relação a se vai ser aprovado ou não, vai ser qual vai ser o período de transição depois da aprovação, né, dessa questão da escala 6x1. E você sente que às vezes a política, ela te obriga a viver dentro de um personagem, ou você faz o que você pensa realmente? Gente, outro dia me perguntaram isso, e é interessante, porque muitas das vezes você não está num dia bom. Todo mundo tem seus dias ruins, né, gente? Às vezes você acorda e fala, hoje eu dormi mal, vou ter aula de tal coisa, né? Sim. Às vezes você até gosta, mas você está naquele dia que você não está, e a gente na política da mesma forma. Só que todo mundo fala assim, mas tem que estar sorrindo o tempo todo e tal, etc. Eu tento sempre fazer o seguinte, eu tento sempre, e isso de verdade, assim, antes de sair de casa, deixar essas coisas numa caixinha assim, falar, não, vamos viver o dia, né? Vamos tentar fazer o nosso melhor e tal. Não é essa coisa de sair sorrindo por aí. Não, vamos tentar curtir o momento. É uma oportunidade que eu estou tendo, então vamos tentar curtir o momento. Nem sempre a gente vai estar sorrindo, né? Mas, apesar de ter um quê dessa questão das pessoas encararem como personagem, como uma personalidade, eu, pelo menos, sempre tentei fazer tudo muito natural. É uma coisa minha, né? Eu nunca fiz media training, por exemplo. Nunca. Todos os políticos já fizeram vários. Todo mundo fala, você tem que fazer. Eu até quero fazer, porque eu acho que toda a capacitação, tudo que a gente puder tentar aprender para melhorar é importante, mas eu nunca fiz porque eu queria mesmo fazer as coisas da minha forma, assim, do meu jeito, da maneira mais natural e como eu sou. Então, quando eu estiver estressado, eu falo assim, hoje ele não está no dia bom. E é isso, mas também sempre com respeito às pessoas e entendendo que na política a gente precisa respeitar todo mundo e ter muita habilidade para dialogar e ouvir, principalmente. O senhor acha que quando uma pessoa vai votar, mesmo que seja para presidente, deputado, elas estão indo mais pela história dos partidos, pelos que já aconteceu, ou mais pela simplesmente da boca para fora, do que a pessoa fala, do que apresenta ali no momento? Eu tenho uma preocupação muito grande porque hoje as redes sociais elas vieram para ajudar, mas ao mesmo tempo elas têm mudado muito o perfil da política. Então, o que eu tenho visto muito? A pessoa faz um corte bacana, coloca na internet, fala que defende a proposta e às vezes ela vai conseguir votos com aquilo ali. Não necessariamente ela tem uma história, ela tem um legado, ela tem um trabalho, ou ela realmente tem intenção de fazer alguma coisa. Então hoje a gente tem muitos oportunistas assim nas pautas, sabe? Isso eu tenho observado bastante, as redes trouxeram isso. Então ao mesmo tempo que é uma ferramenta boa para prestar conta, também é uma ferramenta que pode enganar as pessoas na hora do voto. Mas no momento que o Brasil está vivendo hoje, para presidente da República, Senado e deputado federal, eu sinto que existe uma visão da população com relação à polarização política, mesmo. Então, não, você é do partido A, você é do partido B, não, então eu vou apoiar você. Existe muito isso na rua, tá? Porque o Senado e a Câmara Federal vão ser muito importantes em várias discussões que hoje estão sendo levantadas a nível nacional, como, por exemplo, a questão de atuação do Supremo Tribunal Federal, coisa que a população está muito aguerrida nessa pauta. Presidente da República é polarização total, a gente vê que a terceira via não consegue se desenvolver, né? Por mais que fale coisas até com muito sentido, não consegue avançar, porque as pessoas elas estão presas ali em pautas específicas. E
Para as eleições proporcionais, então, por exemplo, para deputado distrital, que é a eleição que a gente vai muito concorrer, tem um pouquinho de polarização política, sim, ainda essa questão de partido, influencia um pouco, mas eu acho que quem tiver boas propostas e muita presença vai ter um diferencial. Talvez essa seja a primeira eleição que você estar presente vai ser o que vai ser diferente. No passado, você estar presente era básico e estar na rede era o diferente. Hoje, acho que vai ser o contrário. Quem tiver presente vai ter o diferencial e quem tiver na rede vai ter o básico, digamos assim. E como você acha que a polarização impede as suas pautas pessoais? Por exemplo, na saúde pública e nessas coisas assim? Olha, primeiro que a gente tem algumas visões assim de que as pessoas ainda estão muito naquela coisa de não, a direita é arma, não sei o quê, não sei o quê. A esquerda é cultura, tal. E nem sempre são coisas que a gente... Por exemplo, eu sou um político que eu me caracterizo mais no centro-direita. Tá? Eu não sou radical. Ao mesmo tempo que eu não acho que você pode abandonar a cultura. Acho que é importante ter, acho que programas, projetos e tal. Então, assim, hoje o pessoal fica muito preso a esses dogmas, assim, sabe? Do tipo, não, vou apoiar alguém daqui porque só ele vai defender. Não necessariamente. Às vezes você tem pessoas que estão até em outro espectro político, mas entendem aquilo ali como uma coisa importante. Então isso tem limitado um pouco da nossa atividade, porque às vezes você vai falar de um tema que é um tema extremamente racional e nem sempre as pessoas aceitam. Vou dar um exemplo, eu fui falar sobre pichação um dia desse. Eu tenho um projeto aqui em Brasília, porque eu fico muito agoniado quando você vai lá e pinta tudo bonitinho, faz um viaduto novo e tal, e aí no dia seguinte está tudo pichado e tal. Isso para o turista é ruim, porque ele chega na cidade e ele passa a ter a impressão de que não, essa cidade é suja, é desorganizada, eu não quero ficar aqui. Então ele não vai voltar, ou ele não vai indicar para alguém voltar, não vai investir aqui, o dinheiro não vai ficar no DF. Então para a gente economicamente é importante potencializar o nosso turismo e para isso a cidade tem que estar bonita. Aí você vai falar de pichação. Aí eu já tive discussões na Câmara com deputados falando assim, mas você está falando da gente criar uma lei para quem filmar a pessoa que está pichando poder receber uma gratificação, para isso um fiscal do povo, a própria população? Sim. Mas então você é contra a pichação, você é contra a cultura urbana. Não sou contra a cultura urbana. Eu sou super a favor do grafite, eu sou super a favor da gente ter vários projetos de cultura, mas pichação eu entendo como algo errado. Né? E ele, não, mas é a forma de eu falar da minha liberdade de expressão. Cara, você pode expressar sua liberdade onde você quiser, na sua rede social, na sua casa, nas suas palavras, no seu cotidiano, mas não pintando o muro da cidade, o monumento da cidade ou o portão de outra pessoa, que às vezes não tem nada a ver com isso, que é a liberdade dela não querer o muro dela, tá ali bonitinho, arrumadinho ali, tá sendo atingida porque o outro quer expressar a liberdade de expressão dele pintando uma coisa, às vezes até obscena, na porta da casa dessa pessoa. Estou dando um exemplo assim, prático de como a polarização política está deixando as pessoas meio fora da linha, sabe? Então assim, cara, não é porque eu não sou do seu espectro político que eu estou defendendo esse projeto, que ele não é um projeto bom para a cidade, sabe? E aí começam a desenhar a narrativa de que aquilo é ruim porque é contra a cultura, e não tem nada a ver, eu não quero atacar a cultura, eu quero só que a cidade seja mais arrumada, mais bonita, mais limpa, só isso. Sim. E o senhor acha que as redes sociais, elas estão mais aproximando os jovens da política, ou elas estão aproximando, estão influenciando a cabeça desses novos jovens que pretendem entrar? Gente, eu acho que ela está aproximando os jovens, assim. Eu acredito que os jovens hoje eles têm mais acesso a conteúdo político, apesar de eu sentir que os jovens eles estão muito distantes do processo ainda, sabe? A gente vê pelas métricas assim, das nossas redes e dos outros também que eu converso, que é mais um público entre 25 e 34 anos que é mais engajado. Você vê que o jovem entre 16 e 24 que está buscando o primeiro voto, ele ainda tem essa coisa de procurar evitar o conteúdo político. Né? Até por conta da forma que os políticos se apresentam nas redes, que é sempre aquela coisa séria, aquela coisa quadrada, aquele negócio meio forçado, sabe? Eu acho que isso distancia as pessoas também. A gente até nas nossas redes, até por eu ser mais jovem também, a gente tenta ter uma pegada um pouquinho diferente, assim. Não é fácil porque é quase como quebrar uma tradição da política de você ser sisudo e tal, aquela coisa, né? Mas enfim, faz parte. E como aproximar esses jovens mais da política? Porque acaba sendo um desinteresse. Quais são os meios que nós podemos fazer para aproximar cada vez mais esse jovem entre a faixa etária de 16 aos 24 anos?
Acho que a gente promoveu muitas ações com os jovens, a gente levar os jovens para dentro da Câmara, explicar um pouco do que é o processo político. Eu sempre defendi que deveria aprender sobre ciências políticas nas escolas, para as pessoas entenderem a importância e para que as pessoas também possam entender um pouco do que cada político faz, porque às vezes eu vejo muita gente falando assim, não, mas a gente tem que batalhar contra o projeto, sei lá, da maconha. Cara, mas não é na Câmara Legislativa que a gente debate isso, não é uma pauta de um deputado distrital. Se ele está falando isso para vocês, ele está mentindo, porque legalmente ele nem pode fazer nada, porque tem que fazer deputado federal, tem que pedir para deputado federal. Então, tenho defendido isso. Acho que os políticos têm que ser mais comunicativos também. E iniciativas como a escola que você está promovendo aqui hoje são muito importantes também. Isso aqui é muito legal. Acho que se toda escola fizesse isso, a gente ia ter muito mais relação, né, com os jovens. Eu até me coloco à disposição um dia, se vocês quiserem fazer uma roda de conversa, a gente fazer uma roda de conversa, que eu acho que é uma coisa muito legal de fazer. A gente vai para cidades, senta numa cadeira, ficam, sei lá, várias pessoas em volta e fica fazendo questionamentos, a gente vai respondendo e vai debatendo ali, cada um tem sua opinião e às vezes vai debater um com o outro, mas a gente faz uma roda de conversa. Acho que essa é uma forma de trazer os jovens para dentro do processo. E como você acha que a gente pode trazer os jovens também de escolas públicas que não têm essa oportunidade também para participar mais da política? A gente tem feito um trabalho de tentar fazer nas escolas públicas, primeiro, essa questão que eu falei da alteração da grade, a gente colocar mesmo esse tipo de programa dentro das escolas. Segundo, a gente tem programas de governo que vão para dentro das escolas também, então, não está na grade curricular, mas pode ter um projeto que vai lá falar sobre isso, explicar, no qual a gente faça rodas de conversa, que a gente consiga levar a estrutura de podcast, e investindo também em emendas parlamentares. Emenda parlamentar ela é um recurso que a gente tem que é fruto dos impostos que as pessoas pagam, e os deputados eles têm um percentual do orçamento que cada parlamentar pode destinar para prioridades que ele vê na rua e o governo executa. Então, o que eu tenho feito muito? Eu chego na escola que eu vejo que a gente tem abertura para isso. Então, a gente destina emenda parlamentar para o pessoal investir em equipamento de audiovisual, montar uma estrutura para poder ensinar os meninos, fazer um programa dentro da escola, para poderem estar recebendo a gente. Mas acho que a nossa presença mesmo dentro dessas rodas de conversa, a atuação cotidiana é muito importante. E muito acho que através do esporte também. O esporte também é uma ferramenta que mobiliza muitos jovens e que para a gente na política pode ser também uma ferramenta para potencializar muitas ações aí para cada um de vocês. Eu acredito na escola olímpica, eu acredito em projeto de empreendedorismo nas escolas. Eu tenho muito essa ideia na minha cabeça de que a gente, dentro de toda escola pública, tinha que ter projeto de empreendedorismo. Porque, igual eu falei, o mundo está mudando muito, né? Então, hoje a pessoa está deixando de ser um CLT para conseguir ter o seu próprio negócio, ou ser um MEI, né? Ou ter o seu CNPJ ali. Então, acho que é uma coisa que a gente pode fazer também, que eu acho que seria muito bacana, levar esses programas para dentro das escolas para envolver mais a política no cotidiano, mas não numa forma que a gente vá falar sobre a gente ou sobre ideologia política. Uma forma que a gente vai explorar nas pessoas essa vontade mesmo de entender mais sobre. E o que o senhor tem feito, aproveitando essa parte de ensinar os jovens sobre empreendedorismo? Quais foram as suas ideias para poder ajudar esses jovens a entrar nesse mundo? A gente está apoiando 2 projetos, né, que eu tenho tentado apoiar, né? Um deles bem embrionário. Um deles a gente está levando educação financeira para as escolas. Eu estou apoiando um projeto com emenda parlamentar, então a gente vai nas escolas públicas, a gente faz um grande programa sobre educação financeira, a gente envolve os meninos no básico. Para que eles passem a ter uma noção e identificar potencialidades. Segundo, a gente tem debatido um programa junto com o Sebrae, que eu acho que é muito legal, que é o Escola Empreendedora. Então o Sebrae vai para dentro das escolas, ele monta um programa ali voltado para empreendedorismo, para incubação de empresas, com incubadora de empresas, com apoio em iniciativas dos jovens, para a gente pegar às vezes até ideias que surgem dentro das escolas e tornem empresas reais que vão dar para esses jovens às vezes condição de terem aí um negócio e futuro, enfim. Hoje a gente vê que no mundo todo, você pegar os Estados Unidos, né, você tem vários jovens que muito cedo começaram a fazer coisas muito grandiosas, principalmente na área da tecnologia, né? Por que não no Brasil? Então acho que é por aí. E como que você quer custear isso? Não só nas escolas, mas em hospitais públicos, em projetos públicos e privados e no geral, assim? Bom, nos projetos públicos a gente busca apoiar com as nossas emendas parlamentares. Elas são para isso. O foco desses recursos é que eles sejam aplicados em melhorias para a comunidade. Então, quando a gente identifica uma prioridade,
A gente vai lá e destina a emenda parlamentar para aquela atividade ali. Então, destinar é mais ou menos dizer o seguinte, gente, olha, governador, esse dinheiro aqui eu estou colocando nessa rúbrica orçamentária, eu estou colocando nessa caixinha aqui, nessa carteira aqui dessa escola, para que ela possa fazer esse investimento. Então você meio que consegue colocar para aquela atividade ali. Então uma forma que a gente tem de apoiar. Os deputados distritais, eles têm 34 milhões de reais para destinar a emendas parlamentares. Nem todos conseguem a execução dessas emendas, né? Porque depende das secretarias. A gente só destina, quem executa é o próprio governo, mas a gente deixa no orçamento lá. Então é uma forma que a gente usa. E no privado a gente tenta dar notoriedade para iniciativas para captar patrocinadores, né, e pessoas que queiram apoiar esses movimentos. Que aí dentro da escola privada eu não posso, por exemplo, colocar emenda parlamentar para fazer um programa porque é um ambiente privado. Sim. E como é que isso está se dando na prática? Muitas vezes tem discussões ou é algo mais fluido? Essas questões de investimentos? Não, geralmente existem discussões, hoje tem tido muitas discussões porque, igual eu disse, cada comunidade tem a sua prioridade, né? Então você ao mesmo tempo, você fala 34 milhões, é muito dinheiro, só que você tem que pensar que para comprar um equipamento de radiologia para um hospital, às vezes custa 10 milhões. Aí às vezes para você fazer uma melhoria numa escola, precisa mudar toda a rede elétrica da escola, é mais, sei lá, 200 mil reais. Vai fazer uma quadra poliesportiva, mais 800 mil reais. Então, tudo é muito caro também. Então, a gente acaba tendo que encaixar dentro daquilo que a gente consegue para fazer ali coisas que sejam importantes para a comunidade. Em alguns momentos, eu já me juntei com outros deputados e a gente meio que fez o seguinte, isso não é uma prática tão comum, mas eu pelo menos tenho tentado fazer. Então, procuro um outro deputado e falo, olha, isso aqui custou 800 mil, eu boto 400, você bota 400 e a gente deixa lá um legado para a comunidade. E a gente se junta para poder fazer uma obra para a comunidade. Então tem essa questão que é um ponto muito importante também para a gente poder fazer com que as coisas saiam do papel. E depende muito que o governo execute essas emendas. Tá, gente? Toda emenda dessa ela é destinada, ela precisa ser liberada pelo governo, então o governo tem que entender que realmente é importante. O processo é mais ou menos assim. Você destina, aí o governo fala assim, tá, eu vi que você destinou aqui, você colocou nessa carteira aqui. Eu estou dizendo que realmente é importante. E aí depois ele faz um processo para contratar aquilo, né, e prestar conta diante daquilo ali. Então, envolvem muitas pessoas. Mas, geralmente, a gente tem conseguido até ter bastante fluidez. Com mais mandatos, com mais tempo na política, a gente vai aprendendo os caminhos. Então, no meu primeiro mandato, por exemplo, eu tinha mais dificuldade. Hoje eu sinto que tenho um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque às vezes eu já vou naquela pessoa que eu sei que é a pessoa que realmente está fazendo o projeto, que vai me falar o valor do projeto. Então você já consegue ser mais assertivo, digamos assim. Fazer um asfalto, por exemplo. Você acredita que o brasileiro, ele recebe em serviços públicos algo equivalente ao que ele paga nos impostos? E você acha que os impostos ajudam na compra de equipamentos para hospitais, equipamentos para escolas? O que você acha sobre? Bom, primeiro eu acredito que a gente precisa remunerar melhor alguns funcionários públicos, alguns servidores públicos, até para tornar atrativo para as pessoas trabalharem para o governo, por exemplo, na saúde pública. Eu sinto hoje que existe uma dificuldade muito grande de trazer alguns profissionais, porque a pessoa olha e fala assim, no privado eu ganho muito mais, então eu não vou trabalhar, e tem poucos profissionais daquela área. Então existem algumas distorções, categorias que ganham muito e outras que ganham pouco e trabalham muito. Mas eu também tenho defendido uma coisa que acho que talvez seja a mais importante de todas, que é a meritocracia no serviço público. Como que funciona numa empresa? Se eu vendo 10 carros, eu ganho uma comissão sobre 10 carros. Como funciona num hospital particular? Se a pessoa atende 10 pessoas e atende bem, ela vai ser remunerada por aquilo. No serviço público não é assim que funciona. Então se a pessoa atende 10 ou não atende nenhum, ela ganha a mesma coisa. Isso desmotiva quem trabalha bem, né? E isso estimula quem trabalha mal, digamos assim. Então, uma das coisas que eu estou defendendo é essa meritocracia no serviço público, a gente colocar como se fosse metas para os profissionais, para que eles possam receber uma melhor remuneração, mas de acordo com aquela atividade, o volume de trabalho que ele conseguir demandar. Hoje o servidor público faz um bom trabalho, ele só ganha uma coisa a mais trabalho. Fala assim, você é bom, então eu vou te dar mais trabalho, que aí você vai trabalhar mais aqui. Então, começando por aí. E segundo, que essa questão dos impostos,
Um dos nossos objetivos é fazer exatamente que quando a gente olha o orçamento, a gente veja que esses recursos são aplicados para coisas prioritárias. Hoje eu sinto que ainda falta muito para a gente chegar onde deveria estarmos. O DF, por exemplo, é um estado muito rico. O Brasil tem 1000 potencialidades, mas o dinheiro às vezes é investido em coisas supérfluas. Então, fazer um evento de um dia que custa milhões de reais e você investir na saúde pública. É mais importante investir na saúde pública. Tem equipamento quebrado no hospital de base para poder fazer diagnóstico de pessoa com câncer. Isso é muito mais importante do que fazer uma festa. Então, esse olhar a gente está tentando ter, eu pelo menos tenho, né, de ficar fazendo essas críticas, pontuando algumas coisas, até demandando o governo e cobrando do governo mesmo que o governo mude algumas práticas, né? Mas cada governante tem a sua forma de governar, a gente vai acompanhando e vendo se eles estão tendo esse olhar ou não. E qual que seria o principal meio para você conseguir dinheiro, de uma certa forma, além dos investimentos do governo, para poder bancar todos esses equipamentos em serviços públicos, em construções... Parcerias públicos-privadas, envolvimento da iniciativa privada. Você olha o Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital do Amor, né? A gente quer fazer o Hospital do Câncer de Brasília. Você tem salas, blocos, quase toda a unidade hospitalar custeada com recurso privado. A gente pode fazer parcerias públicos-privadas para que o privado tenha interesse em investir no público, para a gente estimular as coisas a acontecerem. Então, a gente vê hoje muitas concessões, né? Não sei se vocês têm acompanhado a concessão de uma rodovia, por exemplo. Antes a pessoa passava, corria risco, furava o pneu, era horrível a rodovia, só o custo de dar manutenção do carro ali era imenso. Aí você faz a concessão até o pedágio. O privado está ali, ele está ganhando no pedágio, mas o custo para quem faz o trajeto e risco, às vezes, é muito menor do que seria se não fosse a concessão. Então, eu sou muito a favor da gente ter essas parcerias público-privadas, as PPPs que a gente chama, e as concessões. Você tem vários modelos de concessão, aí nós vamos ter que destrinchar depois, até sugiro vocês estudarem isso, porque eu acredito que isso vai ser o futuro para a gente ver um Brasil melhor em todas as áreas, inclusive na saúde pública. A gente tem hospitais públicos que são por modelo de parceria público-privada, como o Hospital do Subúrbio em Salvador, por exemplo. Você acha que o investimento para a construção de lugares públicos é o suficiente ou deveria aumentar? Eu acho que os investimentos eles têm que aumentar, porém é o seguinte, você precisa ser efetivo. Então não adianta nada eu, por exemplo, construir um hospital se a forma que ele é administrado não faz com que ele consiga atender o volume de pessoas que ele poderia atender. Ou que não tenha médicos ali suficientes para que eles possam estar fazendo atendimento à população. Eu vou dar um exemplo muito simples. Marquei uma cirurgia. Se eu tenho um médico, eu tenho um enfermeiro, mas eu não tenho anestesista, a cirurgia não vai acontecer. Então você precisa ter organização administrativa para estar todo mundo na mesma hora para fazer aquela cirurgia. Não adianta você ter o hospital mais maravilhoso do mundo e os outros profissionais ali que ela vai acabar não acontecendo. Aí se essa pessoa não faz a cirurgia, ela volta para um quarto para esperar a nova data da cirurgia dela. Aí ela vai ficar consumindo aquela estrutura, a água, a luz, a energia, a alimentação que ela tem que receber, ocupando aquele leito, para fazer depois de novo ser agendada a cirurgia dela. E aí isso já mostrou a ineficiência do Estado em usar aquela estrutura ali. Então, muitas vezes não é nem só construir, acho que é importante construir, você ter equipamentos públicos, mas mais importante que isso é fazer eles funcionarem. Sim. E outra pergunta também. E tudo isso, não só investimento, mas também na questão de formação de novos médicos, por exemplo. Os médicos estão mais interessados no dinheiro, porque bem ou mal acaba ganhando bem. Só que seria mais para privado ou mais para público? Qual a forma que o senhor poderia fazer com que essas pessoas vão mais para o público, principalmente que é uma área muito afetada? Bom, a questão do aprendizado, o que eu observo muito, tem muitos profissionais que querem estar na rede pública pelo aprendizado mesmo, para estar ali lidando com diversos casos e tal, criando interação. Existe um certo, pelo menos em Brasília, né, de algumas unidades de saúde, que não, eu passei por tal unidade, não, então é um bom médico, né? Então você tem essas referências no Distrito Federal. E uma parte que eu acho que é muito importante é a parte de pesquisa. Eu sinto que a parte de pesquisa ela ainda prende muitos profissionais da rede pública. Isso é muito importante a gente tanto valorizar quanto ampliar. Então,
Se você for hoje numa unidade que tem muita pesquisa desenvolvida, aplicada, vai no Hospital da Criança, por exemplo, você tem um laboratório enorme de pesquisa. O pessoal quer trabalhar ali porque eles querem poder participar dessas pesquisas, desse aprendizado, desse processo de poder ter equipamentos de primeira ali para poderem estar evoluindo e poderem fazer a sua atividade também. Muitos desses médicos a gente sabe que trabalham às vezes no público e no privado. Ele faz a carga de horário dele no público e vai também trabalhar no privado. Então, ele tem a oportunidade de atender e aprender aqui, ao mesmo tempo que ele pode aplicar também no mercado privado. A remuneração dos profissionais, especificamente dos médicos e de alguns profissionais da área da saúde, elas precisam ser melhores também no DF. A gente ainda tem uma defasagem muito grande para o que o privado paga e isso está criando um desinteresse muito grande, principalmente com relação a especialidades. Então, eu quero um neuro, por exemplo. Você tem uma dificuldade muito grande do governo ter neuro, porque por mais que ele chame, o pessoal não quer trabalhar para o público. Ou quando quer trabalhar em escala reduzida por conta da aposentadoria. Então, é um desafio que a gente tem para vencer aí pela frente. E você acha que o DF e o Brasil no geral, eles pecam no investimento para pesquisas para conseguir formar mais profissionais? Sim, eu acredito que tinha que investir muito mais em pesquisa. A gente tem fundos de apoio a pesquisas que têm lastros enormes. Em Brasília, a gente tem a FAB, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa. Tem lá, 400, 500 milhões de orçamento anual. Faz boas iniciativas, mas acho que poderia fazer mais ainda. Poderia ser melhor aplicado, melhor utilizado esse recurso. Não, às vezes, fazendo a crítica à Fundação de Apoio à Pesquisa, mas ao governo que não explora essa ferramenta que poderia ser aplicada. Porque política pública, gente, é o seguinte, você tem que ter alguém de cima falando assim, nós queremos caminhar nesse caminho, sabe? Então nós vamos fazer pesquisas nessa área para a gente tornar referência nessa área. Fazendo uma analogia, para que eu vou capacitar a mão de obra, por exemplo, de pessoas na área vamos lá, cobrador de ônibus, se às vezes eu tenho as empresas que estão sendo fomentadas no DF, estão recebendo recursos ou têm benefícios fiscais, são de tecnologia. Então eu tenho que capacitar a mão de obra para a tecnologia. E para isso o governo tem que ter uma linha só. Cada secretaria tem que trabalhar em consonância. Hoje cada uma trabalha do seu jeito, digamos assim. E o que Falta você um pouco tem disso. feito para ajudar nisso? Tentado criar essa integração. Então quando eu vejo algo do tipo, eu procuro um secretário, o outro secretário fala, eu quero fazer um projeto de capacitação para a área de tecnologia, porque eu acredito no Parque Tecnológico de Brasília. Então, vamos desenvolver um projeto aqui para capacitar as pessoas em inteligência artificial. Para a gente levar cursos de capacitação na área de desenvolvimento de software. Hoje tem muita coisa dos games, que é uma indústria que está se desenvolvendo muito. São coisas que casam com o perfil da cidade. O DF não é tão grande assim, então a gente não tem condição de falar assim, nós vamos concorrer em agropecuária com outros estados. Não, a gente vai ter a nossa agricultura, nossa agropecuária, mas não vamos concorrer com outros estados como poderíamos fazer. Não vamos concorrer, por exemplo, falei agropecuária aqui, mas vamos pensar uma outra área específica, indústria. Como São Paulo é muito difícil, São Paulo é muito desenvolvido para a indústria industrial, mas ciência e tecnologia poderia ser uma vocação do Distrito Federal. Então aí apoiar essas coisas que a gente teria uma vocação maior para desenvolver. Formando mão de obra e criando um contexto também de tributação e tal para essas empresas virem para cá. E no quesito de políticas públicas, o que o senhor acha que precisa mudar e o que você tende a buscar na mudança do seu próximo mandato? Eu quero primeiro concluir muita coisa que a gente começou, A gente conseguiu avançar em muitas pautas interessantes. A gente tem feito centro de referências de autismo nas cidades, com a pauta que eu tenho para facilitar diagnóstico e terapias, que hoje as mães vivem com R$ 1.600 de um benefício, muitas delas são solo, 80% das vezes essas mães são solo, elas foram abandonadas pelo companheiro e tem que pagar terapia, consulta, colocar comida em casa, aluguel, não pode trabalhar porque a criança é completamente dependente, então é um recurso que acaba limitando muito o que elas podem fazer. Então quero ajudar nessa pauta. Quero conseguir um hospital do câncer para Brasília. Eu estou muito empenhado nessa pauta. Pessoalmente, eu quero conseguir tirar esse hospital do papel, que há 16 anos falam sobre ele. Eu quero fazer um projeto de emprego voltado para o 40+, para ajudar as pessoas com mais de 40 anos a terem acesso ao mercado de trabalho. Estou tendo muita dificuldade. E um programa voltado para a tecnologia, para a inserção de jovens também no mercado de trabalho. Eu acho que hoje o jovem tem muita dificuldade com esse negócio de chegar e falar, eu quero um emprego. Vocês vão ouvir muito, gente. Mas você não tem experiência ainda,
Ah, mas como é que você vai ter experiência se ninguém te abre a primeira porta? Então, essa primeira porta, eu acho que a gente tem que participar mais a nível de governo e eu quero poder ajudar muito o meu próximo mandato nesse sentido. Sim. E você pode deixar uma mensagem para finalizar, para contar para tipo, essa geração como a gente pode ajudar mais na política e como que você pode ajudar a gente nisso também. Bom, participando, cobrando, acho que vocês são fundamentais para o futuro do nosso país. Muitos de vocês serão os políticos do futuro, né? As gerações vão mudando. Então, até para a gente estimular a participação na política, para a gente estimular que a gente consiga ter boas ações na comunidade. Isso passa muito pela participação dos jovens, né? Como eu falei, eu entendo a política muito jovem, eu aprendi muitas coisas na política, de dentro da política. Eu gostaria que os jovens tivessem talvez uma oportunidade de conhecer um pouco mais da política antes de estarem dentro da política, para que as pessoas saibam se elas querem entrar ou não, né? Eu dei sorte porque eu entrei e gostei e falei, não, é isso que eu queria fazer para a vida, mas muitos entram falando, não tem nada a ver com isso. E muita gente nem entra porque acha que é um mundo muito distante, muito diferente. Então é importante a participação de vocês para acompanhar, para cobrar, para fiscalizar, para mudar o Brasil para melhor. Só tem um jeito, é com a participação de todos nós. E principalmente dos jovens que têm energia, que têm tempo pela frente para cobrar, para participar. E eu quero poder fomentar projetos, programas, estimular essa participação e estar perto de vocês, gente. Assim, naquilo que eu puder, toda vez que me chamarem para esse tipo de iniciativa, por exemplo, eu faço questão de estar presente, porque eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do que a gente faz. É claro, a gente pode sempre melhorar, né? Ninguém é perfeito, mas ouvindo vocês e trabalhando junto, a gente pode fazer muito mais coisa legal. E os jovens hoje estão muito mais ativos, estão estudando muito mais, tem muita coisa para agregar. A gente precisa ouvir vocês também. Bom, deputado, nós agradecemos de novo, novamente a sua Agradeço presença também, aqui, ter obrigado. aceitado esse convite. E é isso, gente. Obrigado por mais uma vez. Tamo junto. Gabriel, obrigado, Júlio, obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Tamo junto.